Objetos e adornos. Temos objetos, então, que vão ser trabalhados para compor o ambiente. Tem utilidade também para os ambientes, mas podemos, em termos de desenho, podemos dividi-los em objetos redondos e curvos e os outros objetos, que seriam os objetos retos. Os objetos retos praticamente são as caixas que a gente aprendeu a construir. Porém, eles podem ter formas mais elaboradas, por exemplo, um aparador, um rack. Um exemplo aqui, um rack composto por um volume, por uma prateleira suspensa, uma base, um rodapé. Esses objetos, então, são tratados podem ser tratados com linhas retas, com esquadro. A mão livre também requer mais habilidade, mas existe essa possibilidade. Sempre prestar muita atenção à espessura das peças de madeira, de pedra. Então, modelamos uma caixa simples e a transformamos em um objeto com sua forma mais elaborada. A princípio, essas formas restas, essas caixas, esses móveis formados por superfícies retas, eles sempre têm as suas linhas retas, linhas mais rígidas. E assim eles podem ser trabalhados com régua. A questão é definirmos as linhas, né? As linhas que definem o contorno dos objetos e as linhas interiores. Observar com cuidado que estamos trabalhando com volume em 3 dimensões, então é necessário que os objetos tenham espessura. A largura das peças. Nem todos os objetos são de papel. O papel não tem espessura. Ou tem, mas é muito pequena. Todos os volumes têm planos sem fuga, planos vistos de frente, e temos que prestar muita atenção a essas questões na hora de definir formas dos objetos. Nós vamos falar agora mesmo de objetos redondos que são desenhados com auxílio de elipses e de linhas curvas.
Objetos retos podem ser objetos simples. Não precisamos detalhar. Não precisamos definir que planta é essa. O objeto tem uma face de frente, uma face transversal e uma face em fuga. Então, nós temos um volume em perspectiva. Esses objetos servem para dar vida à perspectiva. Não são o centro de atenção da perspectiva. O centro de atenção da perspectiva é a ambientação. Não precisamos definir exatamente detalhes desses objetos. Servem para compor a nossa perspectiva. Para isso existem os programas gráficos. Que trazem imagens perfeitas, realistas. Não precisamos detalhar demais cada objeto. Até porque a proximidade que o nosso observador tem em relação a esses objetos não permite apreciar tanto esses detalhes. Temos então objetos retos a ser trabalhados. Esses objetos podem estar acima da linha do horizonte ou abaixo da linha do horizonte. Sempre os definimos como caixas, um plano visto de frente. Ah, mas e a escala e a medida? Não precisamos medir esses objetos. Podemos trabalhá-los usando o senso de proporção. Eu tenho um aparador com uma certa largura, 40 centímetros, 60 centímetros, 60 centímetros a metade é 30. Então, uma caixa que eu devo construir, levantando a face de frente e lançando os planos sem fuga, deverá ser coerente com a proporção do objeto, com a proporção da perspectiva, proporção do objeto com que está relacionado. No caso aqui, o aparador. Se aqui eu tenho 60, aqui eu tenho então menos de 30. 30. Eu tenho menos de 30 aqui. Pode ser o quê? Um livro, né? Qual que é a medida de um livro, né? É a medida de um formato A4. Em média, né? Então, temos que usar o senso de proporção para introduzir objetos na nossa perspectiva. Espessura das tábuas, espessura dos elementos, dos objetos. Pés. Esta mesa tem seus pés tridimensionais, tem dois planos. Um plano em fuga de um lado, um plano em fuga do outro. Esse aqui é um objeto
desenhado a 2 pontos de fuga. Então ele deve representar o volume com 2 faces em fuga, uma para o ponto da direita, outra para o ponto da esquerda. Não podemos esquecer do volume, do relevo e da espessura dos elementos de móveis ou objetos que a gente está desenhando. Objetos abaixo da linha do horizonte apresentam uma face vista de frente, uma face lateral em fuga. Aqui eu estou tentando representar vários livros. Uma caixa nem sempre é um paralelepípedo com 6 faces. Pode ser também uma caixa com um formato triangular. Podemos ter uns livros mais altos, sim. Sempre que tenha a face vista de frente, uma face lateral em fuga. Objetos acima da linha do horizonte. A face transversal, vista de frente. A face em fuga. A base inferior. Tem a base inferior, mas ele não pode estar suspenso. Temos uma prateleira, provavelmente, e ela vai impedir a visão da face inferior. E a prateleira é outra caixa, acima da linha do horizonte. Ela sim vai apresentar a face inferior. Tenho um banco com um capitoné, com uma almofada, onde eu vou representar uma malha para poder trabalhar com um objeto curvo, com linhas curvas. Então eu fiz a montagem da caixa. Posso dividir proporcionalmente, medir o comprimento, dividi-lo em partes iguais, fazer fugas. Usando uma diagonal eu tenho as profundidades que eu preciso para desenhar uma malha. Eu já vou fazendo o
contorno do objeto com um traço mais forte. O contorno de cada gumo também estou destacando com uma curva, cada um tem uma curva, de forma a que ele avance à frente em relação ao gomo de trás. Contorno. Cada gomo tem seu próprio contorno. E a linha que separa o que está à frente do que está atrás é a que lhe dá a impressão de estar em primeiro plano. O contorno do lado direito do ponto de fuga, o contorno abre para a direita. Do lado esquerdo, o contorno abre para a esquerda. No alinhamento do ponto de fuga, ele permanece reto. Abre para a direita, abre para a esquerda. Contorno para a esquerda. Contorno de cada gomo. Além de termos arredondado o móvel, fazendo cada gomo como um elemento curvo, também fizemos uma textura. No conjunto da perspectiva, isso é uma textura, é uma repetição de linhas. Mas aqui embaixo, os pés dele são de metal. Então eu posso me permitir desenhá-lo com uma régua, defini-lo com traços à régua. Não posso esquecer que o pé tem um volume e que ele vai apresentar como caixa. Ele vai apresentar uma face lateral em fuga. Detalhes como esse não precisam de medição. Estamos usando o senso de proporção. Se a espessura aqui na frente, a largura na frente, tem essa dimensão, a lateral não pode sobrepassar. Deve ter, inclusive, uma largura menor que a face que se apresenta de frente, porque, em perspectiva, as profundidades sempre ficam achatadas. Bem, objetos retos, a partir de caixas, praticamente a própria caixa, porém, modelando, tem nichos, aberturas e também algumas linhas curvas. Temos objetos que usam os dois elementos, como mostrei nesse objeto aqui, objetos retos e objetos curvos. Mas temos objetos curvos propriamente, redondos, como copos, garrafas, que têm um método construtivo diferente. Nós vamos ver daqui a pouco.